os dias são difíceis e não é para te desanimar, não, mas é para falar a verdade para você. Vai piorar. Vai piorar em todos os aspectos. Vai piorar no aspecto clima-tempo, vai piorar no aspecto econômico, social, moral, político. Bom, não sei se é pior ficar do que já está, né? Mas vai piorando tudo, dia após dia, porque os últimos dias são assim. E nós todos que estamos vivos, as pessoas que estão nascendo, né, nós somos pessoas privilegiadas. Deus nos dá o privilégio de viver nesses tempos. Né? Aqueles que viveram na época, no tempo do nosso Senhor Jesus, também foram pessoas privilegiadas. E nós também o somos. Nós também somos privilegiados por estarmos vivendo os últimos dias. Nós te agradecemos por isso, Senhor, porque o Senhor nos dá esta rica oportunidade de aprender, porque viver nesses dias é aprender. E o Senhor nos ensina. Toda hora o Senhor está nos ensinando. Nós te agradecemos por isso, pedimos que o Senhor nos receba, nos aceite como adoradores e que mais uma vez o Senhor fale conosco. Livra-nos da mentira e nos receba aos teus pés te adorando. Esta é minha oração por mim e por todos vocês no nome do Cristo Jesus. Amém. Muito bom. Hoje a gente vai falar umas coisas aqui. Vamos falar hoje de Jesus Cristo. A gente sabe tão pouco dele. Vamos tentar saber mais hoje de Jesus. Enquanto Jesus andava aqui na terra, 2 milênios atrás, os seres humanos, isso de uma maneira geral, eram compostos por 3 grupos diferentes, 3 grupos que tinham impressões diferentes de Jesus. Pensavam, 3 grupos que pensavam diferentemente do nosso Senhor, a respeito do nosso Senhor. Um grupo via Jesus como o Filho de Deus. Esse grupo se dirigia a Jesus como o Cristo e tratavam Jesus de meu Senhor e meu Deus. Isso você abrindo a sua Bíblia aí em João capítulo 20, versículo 28, você vai confirmar o que eu estou falando. Outro grupo
viam Jesus como um sujeito blasfêmio, um blasfemador. E porque entendiam que Jesus era um blasfemador, queriam matá-lo. Porque ele dizia que Deus era o seu próprio Pai. E este grupo que queria matar Jesus, via-se Jesus fazendo-se igual a Deus. Então, o primeiro grupo entendia que Jesus era Deus, era o Senhor. O segundo grupo via que Jesus era um enganador e blasfemava. E você lê sobre esse segundo grupo em João, capítulo 5, versículo 18. E o terceiro grupo olhava para Jesus e falava: esse sujeito aí é doido, esse sujeito é insano, ignora, faz de conta que ele não existe, não leve em consideração o que ele fala, deixa ele para lá, não segue, não comenta, nem fala dele. E esse segundo grupo, você lê sobre eles, ou sobre esse grupo, em João, capítulo 10, versículo 20. Quem é Jesus para nós? Você faz parte, ou as pessoas com quem você convive, fazem parte de que grupo? Do primeiro, que acham que Jesus é Deus e tratam Jesus de Senhor, Deus. O segundo, que quer matar Jesus. E o terceiro, que diz assim: ó, o sujeito é pirado, o sujeito é louco, não liga para ele não. E aí? Muitos de nós hoje tentam adotar uma posição de compromisso, né? Para não ficar, sabe, aquele negócio do politicamente correto. Esse negócio de politicamente correto, isso é um câncer na sociedade. E esses daí, hoje, não, Jesus era um homem muito bom. Jesus foi o único homem perfeito que pisou na terra. Não, mas Jesus não é Deus, hein? Até eu achar que Jesus é bom, um homem perfeito, mas não é Deus, não vai confundir, hein? Você vê que o mundo hoje não mudou muito de 2000 anos atrás. Então eu quero, falando de Jesus hoje, né? As únicas explicações possíveis sobre Jesus, são as que foram propostas no primeiro século do cristianismo.
E eu quero trazer aqui para você hoje, para nós juntos, como igreja, porque se você acha que igreja é um pronto-socorro espiritual, muito bem, aqui eu estou trazendo coisas espirituais hoje, para o seu espírito se acalmar, se aquietar com a verdade. Porque a gente falou aqui essa semana, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Muito bem, liberte o seu espírito, entendendo a verdade sobre Jesus. Jesus, o Cristo. Quando eu digo isso, você já sabe a minha posição sobre Jesus. O Cristo. Acabou. Porque se eu falar só Jesus, é a mesma coisa que eu falar um outro nome qualquer. Agora, quando eu digo Jesus, o Cristo, ou o Cristo Jesus, eu estou dizendo exatamente quem é Jesus. E ele nunca fez nenhuma tentativa de esconder a respeito da divindade dele. Ele repetiu, afirmou que ele era filho de Deus. Às vezes ele se referia ao filho do homem, né? Ou se referiam a ele assim, porque ele era filho de Maria. Humanamente falando, ele era filho de Maria. Agora, ele não foi filho de Maria com um outro homem, apesar de Maria ter sido casada, já era casada com José. Quem milagrosamente gerou em Maria Jesus foi o próprio Deus. Por causa disso que ele dizia sobre a divindade dele, e ele repetidamente afirmou que era filho de Deus. O primeiro, filho espiritual de Deus. Você lê em João 9, 35 ao 38, Mateus 16, do 16 ao 20, só para você ler que o que eu estou falando está na Bíblia. E é bom você ler, porque eu não sou perfeito, né? Aliás, bem longe de mim a perfeição. Mas os judeus da época de Jesus tinham certeza de que esta era uma afirmação de igualdade para com Deus. Está lá em João 5,18, que Jesus era o próprio Deus. A própria linguagem de Jesus, por causa disso que o título é Louco, Enganador ou Salvador? Porque a própria linguagem de Jesus, né, dizia eu sou. E se você for lá no Velho Testamento, né, certa vez, quem eu digo, alguém perguntou, que o Senhor é? O Deus respondeu, eu sou. E Jesus dizia isso sobre si próprio. Está lá em Êxodo, capítulo 3. Jesus falava isso. Em João 8, 24 ao 58. Jesus claramente afirmou ser Deus. Jesus é Deus. Quem é Jesus? É o meu Salvador, é Deus.
E o que a gente vai fazer com as afirmações de Jesus 2000 e poucos anos depois? Se elas estão verdadeiras, e são verdadeiras, então Jesus é divino. Se as afirmações de Jesus são falsas, Jesus maldosa, intencionalmente mentiu, então ele foi um enganador. Ou então ele era um louco, que foi iludido por si próprio a acreditar e antecipar o mito da sua divindade. Você já parou e pensou nisso? Ou você simplesmente aceita? Porque ontem nós falamos que cristianismo não é uma coisa boba, uma coisa sem sentido, uma coisa fútil. Cristianismo é um negócio racional. Eu tenho que pensar sobre isso. Eu tenho que analisar isso. Os homens lá da época de Jesus, esses 3 grupos analisaram. Um grupo acreditou, o outro grupo ficou com tanta raiva que queria matar, e o terceiro grupo falou, deixa esse cara para lá, dá bola para ele. Jesus foi o Deus encarnado. Ele tinha, eu estou falando tinha, porque eu estou falando dele enquanto encarnado aqui na Terra, tá? Ele tinha a habilidade, não sei se é bem esse o termo, de perdoar os pecados. Está lá em Mateus 9, do 2 ao 6. Só Jesus pode perdoar pecado. Padre nenhum, confessionário nenhum perdoa pecado. Incauto, a Bíblia usa esse termo, incauto, aqueles que acreditam no contrário. E os judeus daquela época, e uma grande parte dos judeus hoje, acreditam que quem fizesse essa afirmativa de perdoar pecado era um blasfemador. Olha só, porque a gente também não era fácil, né, para a judeusada da época acreditar em tudo aquilo que Jesus falava, apesar de todo o Velho Testamento anunciar a vinda de Jesus, do Messias, do Cristo. Eles só não acreditam que Jesus é o Messias e o Cristo. As ações de Jesus afirmavam que ele era Deus. Hoje é muito mais fácil para a gente entender, ver, porque nós temos a Bíblia aqui, né? Na época não tinha Bíblia, não. Não tinha nada disso. Não tinha Evangelho.
Não tinha Paulo, aliás, tinha Paulo com que ele era Deus. De se apresentar como Deus. Mas ele não era um mero homem. Aliás, era muito diferente de um mero homem. Ele era um homem bom e perfeito. Nem eu, nem você, nem ninguém conheceu um homem bom e perfeito. O povo daquela época conheceu Jesus Cristo, o homem bom e perfeito. Os sinais que Jesus fez, se ele realmente é Deus, criador, porque Deus é o criador e o sustentador do universo. Razoável, no mínimo razoável, então seria que as palavras de Jesus fossem pronunciadas com inegáveis projeções de poderes sobrenaturais. Isso são os sinais, os milagres. E Jesus o fez. E os evangelhos são cheios de detalhes de vários milagres que Jesus realizou. E isto são projeções de poder, milagres. Jesus curou pessoas de evidentes enfermidades. Entenda isso. Evidentes enfermidades. Jesus ressuscitou mortos. Jesus acalmou as águas e vai por sido morta. Morreu. E estava encalhada na praia e tal. Né? E aí alguém falou assim, já pensou você está nadando e encontrar uma baleia? Eu falei, olha, uma baleia eu nunca encontrei, né? Mas eu, certa vez, muitos anos atrás, eu era 18, 19, 20 anos, estava com um amigo alemão em Ubatuba, na Praia Vermelha, e ele era mergulhador. E aí eu peguei aquele coisa, coloquei e tal, e fui andando, entrando na água. Quando a água já tinha me coberto, já estava para cima da minha cabeça, eu vi uma tartaruga enorme, né, nadando. Aquilo me causou um pânico. E aí que foi a brincadeira. Eu falei, eu andei na superfície da água que nem Jesus, mas eu não andei. Eu voei para fora d'água, né? Mas Jesus andou nas águas. Eu não, eu saí correndo de medo, correndo, nadando, nem lembro, né? E Jesus ressuscitou. A ressurreição é a evidência máxima da divindade de Jesus. Mas que outro? Né? Tá cheio de Deus por aí, né? E gente segue, gente tão incauta,
segue esses deuses. Nenhum deles ressuscitou. Todos estão mortos. Todos. Jesus, a evidência máxima da divindade é a própria ressurreição dele. Esse milagre, eu não sei se é o 35º ou 36º dos narrados na Bíblia, não tenho certeza se é o de número 35 ou 36. Este milagre da ressurreição, Jesus fez com ele mesmo. Então hoje a gente está conhecendo um pouco mais de Jesus. Jesus, o Salvador. O título é Louco, Enganador ou Salvador? Para nós, indiscutivelmente, ele é o Salvador, ele é divino, ele é Deus. Então, essas afirmações que eu estou trazendo aqui, levando vocês na Bíblia para confirmarem, eu sei que todo mundo já sabe disso, né? As ações, os sinais e a ressurreição servem abundantemente de evidência da divindade de Jesus, o Cristo. A gente vive numa época, e ontem nós falamos sobre as dúvidas sobre Deus, né, que sempre pairam nas nossas vidas. A gente sempre tem uma dúvida ou outra. Ontem a gente falou disso, porque a gente vive uma época de dúvidas. Então, nesta época é importante que toda pessoa que deseja seguir Jesus, o Cristo, deva considerar cuidadosamente o caso da divindade de Jesus. Porque uma opinião pessoal, né? Não vejo como seguir Jesus se não crer que ele é Deus, que ele é divino. Não tem como, eu não vejo. Talvez você que está aí me assistindo, você que vai ver esse vídeo, aliás, você que vê o vídeo pelo YouTube, não deixe de colocar o seu like lá. Chato falar isso, viu? Né? Porque eu peço, ninguém coloca. Tem não sei quantas visualizações e 11 likes. Então acho que as pessoas não gostam. Não gostam, coloque o negativo, então. Gente, não deixa de comentar. Não é elogiar. O comentário não é para elogiar. O comentário é fazer observação. Você poderia ter citado tal passagem, não citou. Ou você citou essa passagem, eu não entendi. Isso é um comentário. Comente. Porque a gente publica o vídeo, né, para ter uma interação, para as pessoas poderem ouvir coisas que elas não ouvem nos púlpitos das igrejas, das grandes denominações às pequeninas. Isso aqui você ouviu alguma vez? Eu sei que tem crente aí de 30, 40, você ouviu alguma vez isso em alguma pregação? Nem no discipulado você ouviu isso. Então, quando eu peço, coloque o like, comente, aí você ajuda mais e mais pessoas
receberem este vídeo, porque o tal do algoritmo lá é que quanto mais like, quanto mais visualizações e comentários, mais ele divulga o vídeo. E não é monetizado, eu não ganho uma moedinha de R$1, de 1 centavo. Nem tem, né? Acho que só tem essas moedinhas aqui agora, ó, de 5 centavos. Eu não ganho nem isso, eu não quero. Poderia monetizar, não tem que monetizar, porque eu não estou fazendo isso para ganhar dinheiro. Estou fazendo isso para levar o Evangelho. Então, se você ficar, mas será que Jesus é Deus? Né? Então eu quero mostrar aqui rapidamente João capítulo 8, versículo 24. Se não credes que eu sou, olha só, morrerei nos vossos pecados. Eu falei aqui há 10 minutos atrás, João 8, 24. Se não credes que eu sou, disse Jesus, não adianta vocês confessar para o padre, não. Vai morrer nos seus pecados. Porque só ele perdoa pecado. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Está lá em João 20, do 28 ao 31. Esse meu Senhor e meu Deus tem um significado eterno, né? Então, irmão, irmã, considere isso tudo que eu estou falando aqui cuidadosamente. Tenho dúvidas ainda. Ora, pergunte. Não fique com dúvida. O problema não é pecado ter dúvida. Ter gente, você acha? Eu tenho dúvida. Não tem problema. O Tomé tinha dúvida. Paulo era radicalmente contra Jesus. Mas tem dúvida? Pergunte. Não quero perguntar para você. Tá bom, pergunte para outra pessoa que seja responsável em pregar o verdadeiro evangelho. Não precisa perguntar para mim, não. Só não vai perguntar para essa gente aí que engana, né? Porque vão te enrolar. Não quer perguntar para mim? Não tem problema. Pergunte para outro que tenha esta responsabilidade de proclamar o verdadeiro evangelho. Jesus é o nosso Salvador, é o Senhor Deus. Pai eterno, Deus querido, no nome do Cristo Jesus, que eu te agradeço por tudo que o Senhor nos ensinou, nos esclareceu hoje. Talvez isso seja motivo de dúvidas ainda para muita gente, mas eu creio que o Senhor é bom, né? Quem tem dúvida, pergunte. Não quer perguntar para homem, pergunte ao Senhor. E através da tua santa palavra o Senhor vai responder. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço por essa oportunidade de proclamar o Evangelho mais uma vez, puro, santo, cristalino e verdadeiro. Eu oro te agradecendo no santo nome do Cristo Jesus. Amém.